Do Lu da Lu. Volume 5. Capítulo 30. A terceira habilidade espiritual de Oscar. Não, eu não posso perder. Meng Yiran cerrou os dentes e vigorosamente continuou fazendo força, vendo o poder de Tang San se aproximar passo a passo. Não importa o que fosse dito, ela ainda estava relutante de desistir. Assim que ela perdesse, a serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos iria pertencer ao outro lado. Desde a infância até agora, ela havia crescido sempre sendo mimada pelo Duque Dragão e a vovó Serpente. Qualquer coisa que ela quisesse ela sempre conseguia. Em relação à serpente com crista cauda de fênix, ela estava ainda mais determinada a vencer, mesmo que ela estivesse gradualmente perdendo a vantagem, ela ainda não podia concordar em desistir, continuamente pressionando seu poder espiritual. A perseverança de Meng Yiran secretamente chocou Tang San. A velocidade de recuperação da habilidade, céu misterioso, dele claramente era mais rápida do que qualquer coisa nesse mundo. No momento ele já tinha conquistado a vitória, mas Meng Yiran ainda era teimosamente persistente. Uma competição de poder espiritual era como uma competição de força interna e Tang San claramente entendia as consequências. Se o poder espiritual de um ficasse esgotado, então as feridas sofridas pelo lado exausto seriam inevitavelmente grandes e irreversíveis. Iria pelo menos causar feridas sérias, com a maior parte dos músculos e artérias do corpo inteiro se partindo, se tivesse má sorte, até mesmo a morte. Ele e Meng Yiran não se odiavam profundamente. De certo ponto de vista, ele tinha até um pouco de simpatia por ela. Ele não queria machucar a oponente, mas tendo chegado nesse ponto, ele já não queria mais desistir e o outro lado também não era capaz de desistir. A vovó serpente Xiao Tianxiang suspirou, dizendo para Zhao Wuji: esqueça sobre isso, considere nossa derrota. Devemos eu e você agirmos em conjunto? Com Zhao Wuji ao lado observando como um tigre espreitando sua presa, Xiao Tianxiang naturalmente não se atreveu a imprudentemente entrar em ação. No momento, para salvar sua neta, essa era a única coisa que ela podia fazer. Afinal, embora o anel de espírito fosse bom, a vida de sua neta era ainda mais importante. Zhao Wuji, é claro, alegremente agiu, imediatamente concordando com um aceno de cabeça. De uma vez, esses dois possuindo respectivamente o poder de um sábio espiritual e uma imperadora espiritual simultaneamente se moveram, chegando atrás de Tang San e Meng Yiran respectivamente, simultaneamente usando seu poder espiritual. Solte! Zhao Wuji gritou com uma voz grave. Denso poder espiritual jorrou para dentro de Tang San. Naturalmente Tang San havia ouvido o diálogo dele e de Xiao Tianxiang. Sob a proteção do poder espiritual de Zhao Wuji, ele imediatamente soltou ambas as mãos, sendo puxado vários passos para trás. Do outro lado, Xiao Tianxiang também usou seu poder espiritual para proteger Meng Yiran, além disso segurando seu corpo para evitar que ela continuasse o ataque. A face de Meng Yiran estava pálida e com sons de vômito, cuspiu um bocado de sangue, apaticamente colapsando, se sentando no mesmo lugar. Anteriormente ela estava em desvantagem, continuamente se forçando para resistir ser empurrada para trás pelo poder espiritual de Tang San. Sem atacar, a agitação dela se dissipou como ar saindo de uma bola, incapaz de evitar imediatamente se sentar no chão. Sob a ajuda da vovó serpente, ela imediatamente entrou num estado de cultivação para se curar. Oscar rapidamente se moveu até o lado de Tang San, entregando uma salsicha de recuperação já há muito tempo preparada em sua mão, dizendo com uma piscadela: irmão, coma rápido. Se o irmão mais velho tiver sucesso no futuro, ele definitivamente nunca vai esquecê-lo. Tang San disse cansadamente. Para um dos seus, o que mais há para dizer? Imediatamente pegando e comendo a salsicha fresca, sem deixar Zhao Wuji ajudá-lo como a vovó serpente Xiao Tianxiang ajudou Meng Yiran, ele andou sozinho e se sentou para cultivar. Com a ajuda da salsicha fresca de Oscar, a sua velocidade de recuperação não seria muito lenta. Zhao Wuji era o único poderoso do lado da Academia Shrek. Sua força ainda tinha de ser mantida o máximo possível. Quem podia saber se o Duque Dragão não iria repentinamente aparecer? Zhao Wuji pareceu muito satisfeito por Tang San recusar sua ajuda. Assistindo ele andar para o lado, ele não pode evitar revelar um sorriso. Xiao Wu imediatamente se posicionou ao lado de onde Tang San havia começado a cultivar para recuperar poder espiritual. Dai Mubai, Ning Hongrong, Zhu Zuqin e Ma Hongijun também foram até lá um após o outro, se juntando ao redor protetoramente com Tang San no meio. Tang San derrotando Meng Yiran em nome da força do Oscar. Havia movido um pouco todos ele. A distância entre cada um também parecia ter diminuído um pouco. Zhao Wuji tinha um sorriso no rosto quando ele olhou para a vovó serpente. Irmã mais velha Xiao, o que você diz? A vovó serpente calmamente disse. Se você concordou em apostar, então você deve aceitar a derrota. Uma derrota é uma derrota. A serpente com crista cauda de fênix é sua. Essa velha mulher irá lembrar o assunto de hoje. Zhao Wuji, agindo como se ele fosse incapaz de entender a ameaça de Xiao Tianxiang, virou sua cabeça na direção de Oscar com uma expressão significativa. Pirralho, você ainda tem que resolver isso. Oscar estava radiante. Tendo que esperar por esse quarto de hora já era esperar demais. Com passos apressados chegou em frente a Zhao Wuji, pegando que a lâmina curta que Zhao Wuji havia lhe dado. Sem qualquer traço de educação ele perfurou o ponto vital da serpente com crista cauda de fênix.
Com o poder espiritual de Zhao Wuji para restringi-la, embora a serpente com crista cauda de fênix se debateu violentamente após ser perfurada em um ponto vital, como ela podia se libertar? A vitalidade rapidamente sendo drenada, em um momento ela ficou imóvel. Zhao Wuji checou se aquela serpente com crista cauda de fênix estava realmente morta. Então apenas a jogou para o lado. Oscar se sentou diretamente ao lado da serpente com crista cauda de fênix, levantando sua mão para invocar sua grande salsicha fresca. Sob uma camada de branda luz rosa, ele puxou o anel de espírito da serpente com crista cauda de fênix até ficar no centro de seu torso, começando a absorver o terceiro anel de espírito de sua vida. Zhao Wuji não relaxou apenas porque Oscar começou a absorver o anel de espírito da serpente com crista cauda de fênix. Seu olhar continuamente observava Shao Tianxiang atentamente. Embora previamente dizendo que era uma aposta, quem poderia ter certeza que essa vovó serpente não iria repentinamente voltar atrás em sua palavra e lançar um ataque? Embora o renome do inigualável dragão serpente não fosse pequeno, ele ainda não era particularmente honrado. Mesmo que fosse um pouco melhor que o de Zhao Wuji, o imóvel rei brilhante, dificilmente seria por muito. Shoua Tianxiang não fez nada de diferente. Apenas silenciosamente ajudando sua neta a se curar. Enquanto Zhao Wuji a observava atentamente, ela também igualmente vigilante encarava Zhao Wuji, os dois silenciosamente se confrontando, produzindo uma tensão entre eles. Não muito tempo depois, Shao Tianxiang parou de pressionar suas mãos em Meng Yiran, puxando sua neta do chão. Embora a face de Meng Yiran ainda estivesse pálida, sua mente aparentemente já estava um pouco melhor, resolutamente abrindo seus olhos para olhar para Tang San, sentado à distância e cultivando, e para Oscar, absorvendo o anel de espírito da serpente com crista cauda de fênix de 1000 anos, novamente erguendo sua cabeça para olhar para sua avó. Vovó, você deve me substituir para fazer isso? Ah. As sobrancelhas de Shao Tianxiang se franziram. Vamos lá, nós já perdemos. Uma vez que nós encontremos seu avô, nós iremos conversar de novo. Seu olhar mudou para Zhao Wuji. Imóvel rei brilhante, morros azuis nunca mudam, água verde sempre flui. Eu tenho certeza que nos encontraremos de novo algum dia. Ela deliberadamente enfatizou as duas palavras. Algum dia. Uma luz fria em seus olhos. Ela obviamente não tinha nenhuma boa intenção. Como Zhao Wuji podia fazer algum movimento, ela não se atreveu a ajudar sua neta a recuperar sua melhor condição, apenas suprimindo as feridas. Após primeiro ir embora daqui, ainda não seria muito tarde para conduzir a recuperação. A vovó serpente tinha abundante experiência, ela não iria dar a Zhao Wuji nenhuma oportunidade de agir. Terminando de falar essas palavras, Shao Tianxiang dessa forma ajudou sua neta a pular para longe, sem entrar nas profundezas da floresta, desaparecendo de vista. Vendo o par da vovó serpente e sua neta irem embora, Zhao Wuji também finalmente soltou secretamente a respiração. No final, do início ao fim, o Duque Dragão não havia aparecido. No presente, a serpente com crista cauda de fênix já havia sido obtida. Mesmo se esse par de marido e mulher quisesse vingança, eles ainda teriam primeiro que considerar se isso valeria a pena ou não. Uma vez que Oscar havia terminado de absorver o anel de espírito, deixar esse lugar mesmo que um pouco mais cedo seria bom. Se a situação mudasse para pior e eles novamente encontrassem essa família do inigualável dragão serpente, isso não terminaria bem. No momento, a cor do céu já estava gradualmente escurecendo. Dentro da grande floresta estrela o ar era úmido. A rica fragrância de plantas fazia o corpo inteiro das pessoas relaxar. Se não houvessem mais bestas espirituais aqui, então talvez esse lugar se tornasse um paraíso para as pessoas. O grupo de 5 de Dai Mubai esperou ao lado de Tang San. Zhao Wuji ficou ao lado de Oscar, como protetores dos dois. Após provavelmente 1 hora, o primeiro a acordar, ao contrário do esperado, foi Oscar absorvendo o anel de espírito. Embora Tang San tivesse comido a salsicha de recuperação que Oscar lhe dera, ele não havia tido a assistência da vovó serpente como Meng Yiran, ao contrário, precisando de um tempo maior de cultivação. Com uma longa respiração, Oscar lentamente abriu seus olhos. Em uma fração de segundo, uma mudança repentinamente ocorreu na luz rosa sobre seu corpo, se tornando um belo tom de rosa ao quadrado, a pessoa inteira banhada nessa camada de luz rosada. 3 anéis de espírito se elevaram do chão, além dos 2 originais anéis de espírito amarelos, um outro brilhante anel de espírito roxo se manifestou fortemente. Oscar finalmente havia atravessado a fase de grão-mestre e entrado no nível de ancião espiritual. O mestre dos espíritos do sistema alimento, ancião espiritual do 31º nível, Oscar. Parabéns, pequeno Al. Zhao Wuji disse para ele com um sorriso. Após obter o terceiro anel de espírito, o corpo inteiro de Oscar havia mudado substancialmente. Sua estatura parecia ter se tornado um pouco mais larga. Toda a sua pessoa parecia ainda mais vigorosa. Mas a maior mudança foi naquele par de olhos de flor de pêssego dele. Em seus olhos inesperadamente cintilava uma luz de 7 cores, semelhante à energia previamente liberada pela serpente com crista cauda de fênix quando ela os ameaçou. Dai Mubai riu francamente. Pequeno Al, você é o segundo de nós a atravessar para o 30º nível. Parabéns, meus parabéns. Rápido, deixe-nos ver qual é a habilidade do seu terceiro anel de espírito. Oscar estava obviamente grandemente excitado por receber o terceiro anel de espírito. Porém,
Ouvindo Daimubai mencionar a habilidade do seu terceiro anel de espírito, seu sorriso não apareceu realmente, dizendo embaraçado. Deixe isso para lá, nós conversamos novamente quando voltarmos. Ma Hongijun disse. Pequeno Ao, do que você tem medo? Não me diga que você ainda tem medo que nós façamos piada de você? O encantamento espiritual da habilidade do seu terceiro anel de espírito não pode ser ainda mais engraçada do que as duas anteriores. Seus irmãos fizeram um monte de esforço para você? Se apresse e nos mostre o resultado. Oscar desamparadamente assentiu. Apenas me prometam que vocês definitivamente não vão rir quando ouvirem o meu encantamento espiritual. Todos assentiram simultaneamente. Em suas faces já havia uma expressão um tanto sorridente. Oscar levantou sua mão direita, eventualmente recitando seu terceiro encantamento espiritual. Eu, seu pai, tenho uma salsicha cogumelo. Ouvindo as palavras dele, praticamente todo mundo simultaneamente caiu em gargalhadas. Exceto por Tang-san, que ainda estava cultivando. Até mesmo Zhao Wuji explodiu em altas risadas. Oscar encarou todo mundo. Vocês não prometeram que não iam rir? Essas palavras, ao contrário, tiveram o efeito oposto. As risadas de todos se tornaram ainda mais difíceis de segurar. Uma estranha salsicha apareceu na palma direita de Oscar. A salsicha parecia assimilar a habilidade do seu primeiro anel de espírito, salsicha de recuperação. Pelo menos o corpo parecia o mesmo, mas a ponta da salsicha brotava para fora, criando uma cabeça de cogumelo em forma de guarda-chuva, também um pouco similar à crista da serpente com crista cauda de fênix. Essa possivelmente devia ser a origem dessa salsicha cogumelo. Zhao Wuji era afinal o professor. Como o primeiro a parar de rir, ele olhou para a face desconsolada de Oscar. Pequeno Ao, nos diga o que a sua salsicha cogumelo faz. É a habilidade de um anel de espírito de 1000 anos? Seu efeito não deve ser muito ruim. Oscar bufou com indignação e disse. Vocês podem rir. A partir de agora, a não ser para o Tang-san, eu não vou dar as minhas salsichas cogumelos para ninguém. HMPH. Enquanto ele falava, ele levantou a salsicha cogumelo em sua mão, sua expressão facial vívida. Então disse alto num tom arrogante. Salsicha cogumelo, habilidade do terceiro anel de espírito. Efeito, planar. Todas as risadas cessaram repentinamente, todos olharam perplexos para Oscar. E tudo isso foi por causa de uma simples palavra, planar. Mesmo se fosse Ning Hongrong, cujo espírito possuía a reputação de espírito auxiliar número 1 do continente, agora já olhava com os olhos arregalados para Oscar. Quando Ning Hongrong veio pela primeira vez para a academia, a pessoa que ela mais desprezava era o Oscar. Mesmo que o Oscar fosse o mais bonito de todos. Ela sempre acreditou que Oscar, sem qualquer poder de ataque e apenas um espírito salsicha, não tinha nenhum futuro à frente dele. Naturalmente ela tratava ele como lixo, assim a proposta de amor do Oscar para ela era apenas uma brincadeira. Mas após rejeitar Oscar, após o diretor Flender vindicar Oscar e após ela provar o espírito salsicha de Oscar pessoalmente, a impressão de Ning Hongrong sobre o Oscar começou a mudar. Um mestre dos espíritos do sistema alimento com máximo poder espiritual inato, alcançando o nível de ancião espiritual na idade de 14, obtendo o terceiro anel de espírito. Isso fez até Ning Hongrong, que sempre se considerou superior, se sentir inferior a Oscar. Ela já tinha uma noção completamente nova. Um mestre dos espíritos que atravessou o limite do 30º nível já era raro o suficiente, deixando de lado um tão jovem. Se ele pudesse se juntar à escola porcelana dos 7 tesouros, a ajuda que ele traria para o clã sem dúvida seria grande. Se eu e ele, toda vez que Ning Hongrong pensava nisso, ela iria rejeitar completamente a ideia. Afinal, no fundo de seu coração ela ainda realmente não podia aceitar os encantamentos espirituais extremamente vulgares de Oscar. Mas agora, quando ela repentinamente ouviu Oscar dizer que a habilidade do seu terceiro anel de espírito era planar, Ning Hongrong sentiu como se seu cérebro tivesse sido completamente fritado. Entre os mestres dos espíritos do sistema auxiliar, não era ninguém tinha uma habilidade que conseguia fazer os outros voarem. Mas isso era extremamente raro mesmo entre outros mestres dos espíritos do tipo suporte. O mais importante, a habilidade de suporte de voo aparecia no mínimo como a habilidade do sexto anel de espíritos de todos os mestres dos espíritos do sistema auxiliar que Ning Hongrong já tinha ouvido falar. Mas essa era apenas a habilidade do terceiro anel de espírito do Oscar. O que isso significava? Isso significava que o potencial do futuro dele só podia ser descrito como ilimitado. Planar? Como isso podia ser, planar? O olhar de Ning Hongrong na direção de Oscar estava cheio de emoções complexas. Agora ela finalmente havia percebido. Entre os estudantes da Academia Shrek, ela devia realmente ser a mais fraca. Có. Oscar, olhando para as bocas escancaradas de todo mundo, sentiu um prazer secreto. Tossindo 2 vezes ele disse. Eu ainda não terminei de explicar. A habilidade do meu terceiro anel de espírito é planar, durante 1 minuto. Foda-se. Diferente de Zhao Wuji, que se restringiu, todos os outros começaram a xingá-lo abertamente. Daimubai resmungou. Pequeno Ao, você quer que a gente arranque a sua pele? Falando com uma pausa tão grande. Oscar riu levemente e disse. Chefe Dai, você está me ameaçando? E sobre planar, por 1 minuto HUH, isso ainda é uma habilidade rara. Daimubai sorriu afetadamente, dizendo.
Mas como uma habilidade rara lixo. Voar por um minuto? Você não pode nem mesmo voar sobre um rio levemente largo ou sobre um precipício. O brilho arco-íris nos olhos de flor de pêssego de Oscar pareceram cintilar ainda mais distintamente. É realmente assim? E se esse planar por um minuto for de acordo com a velocidade da serpente com crista cauda de fênix? O que? Daimubai disse surpreso. Você está dizendo que após qualquer um comer sua salsicha cogumelo, essa pessoa poderá voar na velocidade da serpente com crista cauda de fênix por um minuto? Isso é realmente possível? Oscar disse arrogantemente. Como isso pode não ser possível? Meu terceiro anel de espírito veio de uma serpente com crista cauda de fênix. Então a minha habilidade espiritual naturalmente está relacionada a ela. Minha sensação não pode estar errada. Se você quiser comer minha salsicha cogumelo no futuro, é melhor você começar a me implorar por ela. Ning Hongrong, que havia acabado de soltar a respiração mais uma vez, foi chocada pelas palavras de Oscar. Mesmo se fosse por apenas um minuto, com a velocidade da serpente com crista cauda de fênix, o quão longe seria possível voar com isso? Possivelmente pelo menos 2 quilômetros ou mais. O que significava que quando surgisse perigo, seria possível em apenas um minuto escapar a mais de 2 quilômetros de distância, até mesmo ignorando a forma do terreno. O poder dessa habilidade definitivamente não ficava atrás comparando a verdadeiras habilidades de voo. Era conhecido que habilidades de suporte de voo comuns só permitiam voos de baixa velocidade. Zhao Wuji assentiu satisfeito, dizendo: ainda bem que nós não gastamos nossa energia à toa. Pequeno Ao, seu terceiro anel de espírito é excepcionalmente bom. Com o seu poder espiritual atual, quantas dessas salsichas cogumelo você pode produzir? Oscar pensou um pouco e então disse: essa salsicha cogumelo usa muito mais poder espiritual que os 2 primeiros tipos. Com a minha condição atual eu posso fazer no máximo 10 de uma vez. Em seguida, meu poder espiritual vai ficar completamente exausto. Eu vou ter que recuperá-lo completamente antes de poder fazer mais novamente. Olhando para os estudantes, Zhao Wuji disse com satisfação: 10 salsichas é o suficiente. À medida que seu poder espiritual aumentar, esse número vai crescer. Entre os espíritos do sistema alimento, as suas salsichas, a partir de agora, podem ser categorizadas como de alto nível. Bom, todo mundo se prepare. Assim que o pequeno San acordar da cultivação, nós vamos imediatamente deixar esse lugar e voltar para a academia. Enquanto falava, Zhao Wuji andou na direção de Tang San. Oscar já tinha terminado de absorver seu anel de espírito, então ele decidiu deixar as outras crianças descansarem um pouco antes. Ele mesmo iria proteger Tang San, assim eles poderiam ir embora o mais rápido possível para evitar qualquer problema possível. Professor Zhao, eu temo que nós não podemos ir embora ainda. Nesse momento, Tang San, que estava cultivando, abriu seus olhos. Enquanto falava, ele olhou para Zhao Wuji. Zhao Wuji o encarou sem reação. Não podemos ir? Por quê, pequeno San? A grande floresta Estrela Dou não é um parque de diversões? Eu sou o professor. Eu tenho a palavra final. Nossa missão foi completada. Nós precisamos voltar para a academia o mais rápido possível. Se não, se qualquer um de vocês se machucar, como eu vou me explicar para o Flender quando nós voltarmos? Mas Tang San começou a falar urgentemente, mas ele foi interrompido por Zhao Wuji. Sem mas, desde que você acordou, ninguém mais precisa descansar. Nós conversamos quando sairmos da grande floresta Dou. Nós devemos sair imediatamente, antes que o céu escureça completamente. Mestre Zhao, você não pode esperar até eu terminar de falar? Tang San se levantou, olhando impotentemente para Zhao Wuji. Os olhos de Zhao Wuji brilharam, mas ele pareceu se lembrar de alguma coisa e a luz fria em seus olhos desapareceu. No passado, se qualquer um desafiasse sua vontade, ele provavelmente já teria golpeado ele com suas gigantes patas de urso. Mas para Tang San, no final ele não se atreveu a fazer isso. As armas ocultas de Tang San admitidamente já haviam lhe causado certa apreensão. Mas o mais importante, atualmente, Tang San não esperou Zhao Wuji abrir sua boca e apressadamente disse: eu também preciso de um anel de espírito. Seria melhor imediatamente procurar uma besta espiritual agora do que logo voltar aqui novamente. Fora de questão. Você não ouviu o que eu disse? Zhao Wuji disse sem a menor hesitação. De repente seu corpo ficou tenso. Com os olhos arregalados encarando Tang San, ele disse: o que você acabou de dizer? Tang San seriamente repetiu o que ele havia dito. Eu disse que eu também preciso de um anel de espírito. Após a luta com a Meng Yiran agora há pouco, talvez por causa da pressão que ela me deu, meu poder espiritual finalmente atravessou para o 30º nível. Portanto eu preciso de um anel de espírito para avançar. Mestre Zhao, será que isso é possível? Zhao Wuji encarou Tang San com os olhos arregalados. Oscar, no processo de orgulhosamente gesticular com a salsicha cogumelo, relaxou sua mão, a salsicha cogumelo caindo no chão. As pupilas gêmeas dos olhos cruéis de Dai Mubai estranhamente se fundiram em uma só. A boca do gordo marrom Gijun ficou escancarada. O frio gelado de Zuzukin se tornou choque. A face gentil e charmosa de Ning Hongrong ganhou 2 covinhas. Xiao Wu excitadamente agarrou o braço de Tang San. Cada pessoa usou diferentes ações para expressar sua atual surpresa. Só havia uma razão. O atual Tang San tinha 12 anos de idade. Um grão-mestre espiritual de 12 anos?
Para mestres dos espíritos comuns, talvez já fosse uma existência inconcebível. Mas para os jovens meninos e meninas presentes isso não era realmente estranho, porque cada um deles era um. Mas um ancião espiritual de 12 anos, ele nunca haviam nem mesmo ouvido falar disso. Mesmo o atual mais poderoso, já possuindo poder espiritual no 37º nível, Daimubai também era incapaz de imaginar isso. Seu recorde estabelecido na Academia Shrek já havia sido quebrado por essa pessoa. O Oscar de 14 anos havia se tornado um ancião espiritual e agora, o Tang-san de 14 anos também havia entrado nesse nível. Atravessar o 30º nível significava chegar em outra fase entre os mestres do espíritos, significava que as perspectivas futuras não podiam ser medidas. Obtendo o terceiro anel de espírito, a força de uma pessoa iria de uma vez dar um salto substancial. Essa também era a razão pela qual Ning Hongrong se importava tanto com o fato de Oscar ter atravessado o 30º nível. Tang-san, com meramente 12 anos de idade, inesperadamente também havia entrado nesse nível, como todo mundo presente também não poderia ficar chocado. O único sem tal perplexidade era o próprio Tang-san. Atualmente, antes de deixar a academia no Odin, ele já estava no 29º nível e já estava nesse nível há um bom tempo, há muito mais tempo do que nos outros níveis que ele havia cultivado previamente. A luta de hoje contra Meng Yiran havia com certeza sido uma oportunidade. Mas de fato, mesmo sem essa luta, Tang-san ainda teria atravessado o limite do 29º nível em pouco tempo, entrando no 30º nível. Zhao Wuji olhou gravemente para Tang-san. Me diga qual é a sua idade nesse ano, você deve ser preciso, incluindo os meses. Tang-san disse sem a menor hesitação. 12 anos e 7 meses. Zhao Wuji assentiu, o olhar se virando na direção dos outros. Todos vocês veem, especialmente aqueles de vocês que ainda não alcançaram o 30º nível. Todos vocês veem isso. Tang-san e vocês têm a mesma idade, mas ele no momento está para entrar em outra fase. Esse é o resultado de grande esforço. 12 anos e 7 meses. Eu acho que esse recorde vai para sempre ser preservado nos recordes da Academia Shrek. Para sempre. O grupo de estudantes de Tang-san muito possivelmente era o último da Academia Shrek e, embora os outros fossem mais novos que Tang-san, Zhao Wuji com certeza acreditava que não havia mais ninguém que poderia entrar no 30º nível mais cedo que Tang-san. Oscar disse. Professor Zhao, eu não concordo com você. Tang-san capaz de atravessar para o 30º nível, isso não pode ser resultado de esforço. Zhao Wuji o encarou. Então me diga o que isso é. Oscar sorriu ironicamente, dizendo. Desde que nós somos os estudantes da Shrek, se nós dizemos que nós somos monstros, então, ele é um monstro entre os monstros. Ouvindo as palavras de Oscar, Zhao Wuji sorriu, os outros estudantes também sorriram. Até a face de Zuzukin tinha uma leve expressão sorridente. Parabéns. Xiao Wu sussurrou no ouvido de Tang-san. No momento ele ainda segurava o braço direito de Tang-san excitadamente. Mas eu vou te superar assim que possível. Em relação às palavras de Xiao Wu, Tang-san não duvidava delas. Nesses vários anos, embora todas as vezes fosse Tang-san o primeiro a atravessar um nível, anormalmente não parecendo muito diligente Xiao Wu iria sempre segui-lo e em pouco tempo alcançar o mesmo nível. Tang-san sempre acreditou que se Xiao Wu cultiva-se um pouco seriamente, sua força com certeza iria ultrapassar a dele. Professor Zhao, diga. Nós podemos ficar para procurar por uma besta espiritual adequada para mim? Tang-san perguntou curioso. Zhao Wuji sorriu levemente. É claro que nós podemos, isso é o que você merece. Nós devemos não apenas achar uma besta espiritual para o seu terceiro anel de espírito, mas em seu nome também devemos procurar uma besta espiritual que melhor se adeque a você. Aparentemente dessa vez teremos de estender um pouco nosso tempo na grande floresta Estrela Dou. Oscar havia obtido um terceiro anel de espírito. Tang-san atravessou o limite do 20º nível para entrar no estágio do 30º nível. Podia-se dizer que era para a alegria e satisfação de todos. Afinal, receber resultado como esses no primeiro dia após entrar na grande floresta Estrela Dou já era o suficiente para satisfazer todo mundo. Mesmo se a própria força de mais ninguém tivesse avançado, após entrar nessa floresta o conhecimento deles ainda havia aumentado grandemente. A relação entre todos eles também havia se aproximado nesse tipo de perigo. Zhao Wuji não deixou ninguém descansar ali porque ele temia que o Duque Dragão fosse retornar com a vovó serpente para encontrá-los. Embora a possibilidade disso fosse bem pequena, ele ainda não tinha escolha a não ser se precaver contra isso. Naquela noite ele fez os 7 estudantes da Shrek andarem aproximadamente 10 li ao cubo em uma direção e, após disfarçar seus traços, eles finalmente pararam. As preocupações de Zhao Wuji não mostraram nenhum resultado. A noite passou sem qualquer incidente. Após descansar por uma noite, a energia de todo mundo havia se recuperado para melhor condição. Cedo no dia seguinte, eles continuaram o processo de busca por bestas espirituais. Porém dessa vez a pessoa que precisava de uma besta espiritual era Tang-san e não Oscar. Em relação a que tipo de besta espiritual pegar para seu terceiro anel de espírito, o grande mestre já havia há muito tempo atrás ajudado Tang-san a planejar bem, portanto, Tang-san acreditava que encontrar uma besta espiritual para ele devia ser ainda mais fácil do que para Oscar. Afinal, no plano do grande mestre estavam vários tipos de bestas espirituais, inclusive algumas relativamente comuns.
Contanto que a idade de cultivação fosse adequada, elas poderiam se tornar seu anel de espírito. Mas as coisas aconteceram ao contrário do que ele esperava. Não menos de 2 dias passaram e mesmo que Zhao Wuji os liderasse para procurar seriamente, ele não encontraram nenhuma besta espiritual adequada para Tang San. Como resultado de previamente encontrar o par da vovó serpente Xiao Tianxiang e sua neta, Zhao Wuji estava um pouco alerta quanto às consequências, somando ao perigo da própria grande floresta Estrela Dou, fez com que as táticas de procura por bestas espirituais de Zhao Wuji fossem um pouco conservativas, sem penetrar profundamente na grande floresta Estrela Dou, apenas os levando a conduzir buscas na parte mais externa da floresta. Mesmo que eles tivessem encontrado várias bestas espirituais de 1000 anos no caminho, esses vários tipos de bestas espirituais não se adequavam a Tang San. As remanescentes eram todas bestas espirituais de 100 anos. Ele também não podia culpar a atitude conservativa de Zhao Wuji na busca por bestas espirituais. Afinal, ele era apenas um professor. Enquanto encontrando bestas espirituais de baixo nível, todos eles eram naturalmente capazes de lidar com isso. Mas se encontrando uma besta espiritual realmente formidável, Zhao Wuji não tinha certeza se conseguiria proteger todo mundo. Esses estudantes eram todos os pequenos monstros da Academia Shrek. Entre eles, várias pessoas tinham origens notáveis. Zhao Wuji não se atrevia a correr riscos. Se qualquer um encontrasse um problema, seria uma conclusão fatal. Se passaram mais 2 dias, embora não houvessem problemas em relação ao suprimento de alimento, cada dia dentro da grande floresta o perigo espreitando em todas as direções ainda cansava as mentes de todos eles, tornando ainda mais fácil se sentir exausto. Porém, entrar na grande floresta Estrela Dou também era precisamente por causa da existência dessa crise. A coordenação entre os estudantes gradualmente se tornou conectada em um nível ainda mais profundo. Os 4, Tang San, Dai Mubai, Xiao Wu e Ma Hongijun, eram responsáveis por lutar após eles encontrarem bestas espirituais. Zhu Zuqin era responsável por avançar patrulhando dentro de certa distância. Oscar e Ning Hongrong eram o suporte. Mesmo se eles estivessem sem a ajuda de Zhao Wuji, contanto que não fosse uma besta espiritual de 1000 anos, elas seriam incapazes de proporcionar qualquer ameaça para esse pequeno grupo. O entendimento mútuo era uma capacidade que era necessário possuir para continuamente coordenar batalhas. Esse tipo de ambiente perigoso claramente era o melhor lugar para treinar isso. Ser capaz de entrar na Academia Shrek já provava que esses estudantes eram extraordinários, monstros e gênios. Eles com sucesso transformaram pressão em poder. Somando as instruções de Zhao Wuji ao lado, enquanto a velocidade de melhoria do poder espiritual deles não sofreu alterações, a imperceptível influência da experiência de luta e da composição de força continuamente aumentaram. Ao cair da noite finalmente era hora de descansar. Eles não podiam acender uma fogueira na grande floresta Estrela Dou. Embora a maioria das bestas espirituais temesse as chamas, também havia uma pequena parte das bestas espirituais que eram excessivamente atraídas pelo fogo e, entre essas poucas bestas espirituais, algumas eram existências mortais. Sem precisar das instruções de Zhao Wuji, os meninos ficaram responsáveis por construir as tendas e as meninas por preparar a comida. É claro que Oscar era uma exceção, imediatamente instruído por Dai Mubai, Tang San e pelos outros a entrar na categoria das meninas. As tendas não eram grandes e naturalmente insuficientes para que todos se deitassem para dormir, mas para todo mundo se sentar para cultivar de nenhuma forma era um problema. Para eles, manter a melhor condição de luta o tempo todo era ainda mais importante do que dormir. Zhao Wuji, como um professor, naturalmente tomava o trabalho de vigilante noturno. Apressadamente comendo sua porção, Zhao Wuji deixou todos entrarem em suas tendas para descansar, mas chamou Tang San diante dele. Pequeno San, você não está ansioso? Zhao Wuji olhou para o jovem diante dele com uma expressão sorridente. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: procurar por bestas espirituais é uma questão de sorte. Se apressar não tem utilidade. Fique tranquilo, professor Zhao, eu tenho paciência. Zhao Wuji suspirou levemente, dizendo: atualmente essa grande floresta Estrela Dou também começou a ficar desolada. Há muitos anos atrás, eu ainda me lembro de como essa era uma cena agitada. Naquele tempo, mesmo se fosse nos arredores da floresta, em todos os lugares se podia ver bestas espirituais de 1000 anos. Mas agora a quantidade de bestas espirituais é muito menor. Eu não sei se todas elas foram viver no interior da floresta ou se é por alguma outra razão. Tang San disse. Independentemente da razão, ainda foram os humanos que causaram isso. Embora bestas espirituais sejam ferozes, nós humanos somos ainda mais ferozes do que elas. Não é verdade? Zhao Wuji o encarou sem reação. Por que você diz isso? Tang San disse. O professor disse uma vez que embora hajam poucos mestres dos espíritos, um mestre dos espíritos começando a cultivação e amadurecendo como um poder é apenas uma questão de décadas. Isso é tudo. Mas durante essas várias décadas, um mestre dos espíritos formidável irá precisar de pelo menos 6 ou mais anéis de espírito. Em outras palavras, terá de matar 6 ou mais bestas espirituais. Entre essas também estarão inclusas bestas espirituais de 100 e de 1000 anos, e até mesmo de 10.000 anos. A cultivação de bestas espirituais é muito mais difícil comparada com a de nós humanos. De outra forma elas não seriam divididas de acordo com a idade. Mesmo que elas sejam numerosas, sob esse tipo de massacre contínuo, a quantidade de bestas espirituais só irá continuamente diminuir.
Cada vez que alguém mata uma besta espiritual é uma a menos. Após vários anos, talvez será difícil de ver existências de 1000 anos ou mais. Zhao Wuji, ponderando um pouco, disse: o grande mestre está certo. Porém, que mestre dos espíritos iria pensar nesse problema? Que não quer ser capaz de se tornar ainda mais formidável. Mesmo se o rol dos espíritos estabelecesse restrições, talvez ainda fosse completamente ineficaz. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.